bem, pessoal? Os 5 pilares de gestão ou de gerenciamento de acidente, né, com múltiplas vítimas. Por que está rolando todo esse assunto? Várias pessoas falando sobre pilares e não sei o que. Até agora era método START, agora o cara já está vindo com isso daí. Enfim, qual que é a ideia, qual que é o objetivo que eu tenho, né, de estar utilizando isso daí dentro do cenário? Como é que eu vou ter tempo para lembrar? É simples. A gente tem 2 métodos, primeiramente, né, de aprendizagem. A gente vai trabalhar eles com impacto, né? Quando eu coloco uma foto, né, algo que realmente dê aquele impacto na gente, opa, não esquece, a mentalidade da gente fica naquilo ali. É igual um vídeo muito feio, né, de acidente que a gente vê lá no curso de socorrista. Nunca tive contato, eu vejo aquele curso, nunca mais esqueço, né? Então, eu trabalho, né, fisiologicamente falando, psicologicamente falando, o método de aprendizagem, primeiramente, por impacto. Então, quando eu tenho um impacto por algo que eu nunca vi, basicamente com vocês não vai ser dessa maneira, porque muitos de vocês já trabalham, né, já estão acostumados com essa rotina, então falar alguma coisa relacionada a múltiplas vítimas tentando impactar vocês, não vai dar certo. E o outro método é através da repetição, que é o que a gente está fazendo do início até o final do curso, falando basicamente sobre a mesma coisa, certo? Então vamos falar sobre a importância, né, sobre os 5 pilares do sistema de múltiplas vítimas, com ocorrências, né, com múltiplas vítimas. Então, por que é tão importante, né, eu aplicar esses pilares? Primeiramente, porque esses pilares é o que vai basicamente organizar a minha cena, tá? Eu vou classificar esses 5 pilares para eu poder criar uma ordem de organização dentro de um cenário. Então, você chegou dentro dessa cena, tem aquela fase do caos, tá bagunçado, ninguém assumiu o comando, ou se você é a primeira equipe a chegar, tá bagunçado, eu preciso pensar 5 pilares. Tá? A partir do momento que você começa a trabalhar esses pilares, você já começa a entender que a organização da cena, de uma maneira bem geral, ela já acontece, mas acaba atrasando alguns processos. E quando você já chega focado em organizar para quando as pessoas chegarem e trabalhar, você vai ver que se torna muito melhor. Tá? Então, os 5 pilares, ele está na seguinte ordem. Primeiramente, posto de comando de incidente. Eu preciso chegar nessa cena e estabelecer um posto de comando. A gente vem falando isso desde a primeira aula, basicamente. Tá? Posto de comando de incidente. Segundo, equipes de tratamento. Terceiro, equipes de coleta. Quarto, equipes de transporte. E por último, equipes de triagem. A gente vai falar sobre cada uma delas um pouquinho e depois a gente vai falar de uma maneira bem mais detalhada para vocês nas próximas aulas. Então, 5 pilares que eu preciso estabelecer dentro desse cenário, que eles vão fazer total diferença na minha ocorrência. Então, eu cheguei na cena, tá bagunçado, ninguém assumiu, eu monto meu posto de comando. Opa, aonde? Aqui. Aqui vai ser o local. Depois eu vou pegar esse posto e vou botar lá na outra ponta. Lá, visivelmente falando, né? Vou fazer uma análise geral da situação, vou ver os pontos, mas de uma maneira ideal, eu falo assim, ó, aqui é o local. Alguém está assumindo, eu posso assumir. Se já tiver alguém na cena. Ah, não tem ninguém na cena, eu sou o primeiro, então eu assumi o posto de comando. Fechou. Aqui é o posto de comando e eu vou começar a preparar as áreas para quando os profissionais já irem chegando, eles já irem assumindo os postos, né? Conforme a sua responsabilidade, conforme a sua qualificação. Então, estabeleci o posto de comando, eu assumi o comando, eu vou começar a organizar meu cenário, parte de segurança, faço análise de risco e preciso saber, cara, o que eu preciso chamar de recurso? Né? Vamos fazer uma análise geral, assim, foi o quê? Foi um tombamento de um ônibus? Foi um arrancamento? Foi um acidente, né, envolvendo alguns veículos? O que está acontecendo? O que eu preciso de recurso aqui? E vou estabelecer minha comunicação. Olha, aqui foi uma situação envolvendo múltiplas vítimas, eu vou precisar de recurso, tal, tal e tal e tal. Eu vou começar a preparar esse ambiente para receber, né, as agências que vão estar chegando no cenário. Beleza, organizei. Chegou minha primeira equipe de unidade avançada. O que ela vai fazer? Ela vai para triagem? Negativo. Eu vou nomear alguém dentro daquela instituição, né? Ah, é o pessoal do SAMU, o pessoal da autopista, enfim. Olha, você vai ficar responsável pelas equipes, né, de unidades para tratamento. Então, todas as pessoas que chegarem, elas vão se reportar para você. Fechou? Fechou. Então, ele vai começar a organizar lá o hospital de campanha, arrumando as lonas, né, de acordo, preparando os materiais. Chegou mais uma equipe. Equipes de coleta, que são o quê? Aquelas equipes técnicas que vão fazer uma parte de acesso, que vão fazer, seja ele de altura, seja em espaço confinado, ou parte de resgate veicular, aquático, enfim. E também as equipes que vão fazer essa transferência interna, né, das vítimas, tirando de uma área e levando para uma outra. Então, eu tenho classificação de 2 formas, primeiramente das equipes técnicas que vão estar trabalhando na parte do resgate e também as pessoas que vão fazer essa movimentação interna das vítimas, tirando da área de triagem, levando para a parte de tratamento e posterior para a parte de transporte. Beleza?
Depois eu tenho as equipes de transporte, já que a gente falou, que seria o quê? Elas vão ficar responsáveis por organizar, né? O chefe de transporte, ele vai ficar responsável por organizar a chegada e saída desses veículos, os recursos auxiliares que vai precisar para poder transportar essas vítimas, né? E também a comunicação que ele vai ter o tempo inteiro com o chefe de tratamento, com o médico e com o comando, né? Para poder estar informando os hospitais que está indo uma unidade, né? Transferindo alguém com uma prioridade vermelha, amarela, enfim. E também fazendo evacuação dessas vítimas verdes. Preciso de um ônibus aqui para poder levar tantas pessoas para tal local. E assim por diante. Então, essa pessoa que está com responsabilidade, né, da equipe de transporte vai estar organizando tudo isso. Toda essa parte da comunicação. E por último, a gente vai ter as equipes de triagem. Então, basicamente, um chefe de operações. A gente vai estar falando isso também com vocês. Então tem um chefe de operações que vai ficar responsável pela liderança geral dessas pessoas que vão estar triando, né? Basicamente são socorristas capacitados que vão estar na cena, realizando a avaliação. Eu vou estar utilizando para adultos o método Start, método Start, e para crianças o método Jump Start, que a gente vai estar vendo isso também, certo? Então, vocês podem ver que dentro de um cenário, não adianta só eu chegar triando. Eu preciso organizar ele de uma maneira geral. Para quê? Para quando eu começar a fazer a triagem, eu faço a triagem, a equipe de coleta leva para o tratamento, ele estabiliza, ali ele tira e leva para o transporte. Automaticamente o médico, né, que é responsável pela equipe de tratamento, já está fazendo regulação direto com o hospital. Está indo com uma vítima assim, 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 prioridade tal, de aeronave. Botar na aeronave e vai deslocar. É com uma unidade avançada. Com uma unidade básica. Com o pessoal do bombeiro. Tá indo com veículo próprio. Então, tem uma interação geral com as equipes dentro desse cenário que é muito importante, que precisa ser feito, né? Porque não adianta só eu chegar e priorizar só o método Start, somente a parte de triagem, para onde que essas pessoas vão, né? Então é para isso que é estabelecido esses pilares. Esse é o principal objetivo, é o que? Organizar minha cena e evitar pular etapas, deixar tudo dentro de uma situação adequada de trabalho, para quando as equipes chegarem, conseguirem fazer um bom trabalho.